Olá, bem-vindo a mais um Lateral Esquerdo, que tivemos de férias durante um mês. Voltamos agora com a nova época, também com coincidência, a coincidir também com o início da época. Temos hoje o gosto e a honra de ter connosco o Marco Guerreiro, coordenador da Associação Futebol de Lisboa. Como sempre, connosco o grande Pedro Bolsas, o comentador residente. Marco, vamos começar por ti, pelo teu currículo. Tu começaste no Santaria, depois tiveste uns tempos adjunto em algumas equipas, assumiste a coordenação técnica da Associação Futebol de Lisboa, tiveste uma passagem fugaz pelo Perpignan, onde saíste para assumir a tempo inteiro a coordenação técnica. A minha questão é, ao longo desse tempo, o que é que a Associação te trouxe a ti, ou o que é que tu trazes à Associação que é um valor maior? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje presente e louvar também o trabalho que vocês têm feito naquela que é a divulgação do futebol distrital e não só, também a nível nacional, e cumprimentar também aqui pessoalmente o Pedro pelo excelente trabalho que ele tem feito, mais refletido no lateral esquerdo, e que também lhe tem acrescentado valor, e a todos nós que vamos acompanhando as várias rúbricas que ele por lá vai fazendo. Em relação à questão que colocas, naturalmente quem fica mais a ganhar sou eu, obviamente. A experiência que eu vou tendo ao longo do tempo, e já são quase 4 anos na Associação Futebol de Lisboa, tem-me dado um know-how muito grande e que me vai valorizando dia a dia. Para a Associação Futebol de Lisboa, acredito que, eu não gosto muito de me elogiar a mim próprio, mas acredito que também seja o acrescentar de mais valor, tendo em conta que os resultados e o trabalho desenvolvido têm falado por si ao longo destes quase 4 anos. Explica, como é que está estruturada a Associação Futebol de Lisboa em termos de coordenação técnica e de treinadores? Bom, a Associação Futebol de Lisboa tem um gabinete técnico que é supervisionado, liderado por um vice-presidente que é responsável por todo o gabinete técnico. O gabinete técnico é depois, do ponto de vista técnico, coordenado por mim, é essa a minha função, em várias vertentes. Temos a vertente da formação de treinadores, temos a vertente das seleções distritais e temos também um projeto muito específico que é o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal e que também tem sido pública a evolução que tem tido. Naturalmente que isto implica um elevado número de recursos humanos, portanto tem sempre pessoas que ajudam a nível administrativo, a nível da rouparia e depois toda uma estrutura técnica composta por vários treinadores, quer de principais, que é os ditos selecionadores distritais, quer os adjuntos e os treinadores guarda-redes e também depois uma equipa de massagistas, fisioterapeutas, que sem eles também era impensável este trabalho monstruoso que nós temos diariamente pela frente. Passamos à parte mais prática. Como é que é feita a observação dos atletas por vocês, treinadores? Não. Depende sempre do contexto em que estamos inseridos. No final, início das épocas, a Federação divulga quais é que são os torneios em que vão ser organizados a nível nacional para seleções. As associações, por norma, inscrevem-se sempre todas. Em função do escalão que esses torneios se vão desenrolar, nós temos que fazer uma primeira caracterização desse escalão do ponto de vista competitivo no nosso distrito, que competições é que existem, quantos atletas é que existem, quantas divisões, também a nível nacional perceber se alguns atletas possam ser observados e possam ser chamados, que teoricamente esses atletas poderão estar mais capazes e dar-nos outras garantias, e depois desse levantamento ser feito, que é sempre feito ali em agosto, setembro, fazemos um plano estratégico de observação, que é feito pelas estruturas técnicas de cada seleção e que inicia também com o início dos respectivos campeonatos. A verdade é que, falando concretamente aqui da Associação de Futebol de Lisboa, Benfica e Sporting já dão uma grande ajuda na vossa observação, cada vez mais a prospeção desses grandes clubes incide sobre miúdos mais novos e, portanto, quando chega a altura deles chegarem às seleções distritais, vocês obviamente que têm que ver toda a gente, mas já a triagem já está
quase toda feita, não é? E que sempre leva à crítica que fazem sempre, não é? Porque é que levam sempre os jogadores do Sporting e do Benfica. É natural. Quem representa um distrito como o de Lisboa, uma associação como a de Lisboa, que é a maior associação do país, tem coisas negativas, mas também tem coisas positivas. E uma das coisas positivas nas seleções distritais é essa mesmo. É que a nossa primeira fonte de recrutamento são os ditos grandes, o Benfica, o Sporting, o Belenenses. Naturalmente que nem em todas as modalidades isso acontece. Por exemplo, no futebol feminino temos o Sporting e depois temos o Casa Pia, e os ditos grandes não estão ainda bem sedimentados nessa competição. Já envolve outro trabalho mais exaustivo da nossa parte. No futsal e no sub-14, aí sim, o Benfica e o Sporting fazem quase aquele primeiro trabalho Quinta de dos Lombos, etc., Leões de Porto Salvo, já nos fazem essa triagem e, à partida, os melhores estão nesses clubes e nas competições mais altas. Nós tivemos agora o Torneio Lopes da Silva, que dou-te os parabéns, porque Lisboa, a associação que tu coordenas, venceu o Torneio Lopes da Silva. Em sub-14? Em sub-14, sim, para quem não conhece, é o primeiro grande torneio, é quase a primeira grande triagem que é feita a nível nacional para a primeira seleção nacional que surge depois nos sub-15. Portanto, em setembro, outubro, será a primeira chamada para a primeira seleção nacional e vem um bocadinho aqui da triagem que é feita no Lopes da Silva também. E há pouco estávamos a falar dos vencedores do Lopes da Silva e cada vez mais se centra aqui entre Lisboa e Porto. Sim, dar o dado que é a 24ª edição e é 13º título de Lisboa. Lisboa, sim. Sim, porque já é muito, pergunto-te, é a sensação que eu tenho, não sei se me confirmas isto ou não, mas já é muito difícil para outra associação hoje em dia conseguir vencer o Lopes da Silva, porque como os clubes grandes iniciam a sua prospeção muito cedo, eles quando chegam aqui ao sub-14, ao grande distrital sub-14, a maior parte dos melhores jogadores já estão todos em 3, 4 clubes, não é? Claro. Não, aliás, nós se virmos dos 24 torneios, das 24 edições Lopes da Silva, 13 foram conquistadas por Lisboa, 9 pelo Porto, portanto 22 ficaram consideradas nas duas maiores associações do país, onde estamos a falar Benfica, Sporting, Porto, portanto, os ditos 3 grandes. Este ano a seleção do Porto tinha cerca de 12 jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, é representativo. É logo ali um 11 inicial. É normal, é difícil. Que lhes confere uma estabilidade em termos de jogo completamente diferente das outras associações. Nós tínhamos, como eu costumo dizer, o mal dividido pelas aldeias, entre aspas, onde tínhamos ali um número similar de jogadores do Benfica e do Sporting, depois tínhamos um do Sacavenense, outro do Ponte Frielas e outro do Belenenses. Naturalmente, em termos de rotinas, não levando um 11, podemos ter sempre mais dificuldades. Mas quer dizer, eu dizer que podemos ter dificuldades quando temos depois 20 associações que têm muito mais dificuldades até parece um bocado contrassenso. Mas de facto, eu considero, e responder à tua questão, não é fácil nenhuma das outras associações vencer este torneio, tendo em conta esta superioridade, estas vantagens que estas duas associações têm. Há 3 anos... Força. Só para completar, há 3 anos, por exemplo, até pelos moldes em que o torneio é feito, não é fácil, mas não é impossível. Isto porquê? Porque bastará a Lisboa ou ao Porto terem um empate nestes 5 jogos que são realizados, porque o campeonato é um campeonato a 22, cada seleção faz 5 jogos, entre aspas, aleatórios, não é todos contra todos, aleatórios, depois depende um bocadinho da dificuldade desses jogos, o que garante que, por vezes, uma seleção dita não tão grande, né, ou de menor dimensão, possa chegar fácil, à final. Pode vencer os 5 jogos e chegar à final. E pode chegar à final. Ou seja, ganhar a final pode não ser depois tão fácil, porque vai de certeza absoluta apanhar um Porto, um Lisboa, Braga. E há 3 anos foi Aveiro. Porto ficou pela fase normal, né? Não foi para a final, e Aveiro foi à final com Lisboa. Claro, depois na final Aveiro sentiu muitas dificuldades. Isto acaba por ser um bocadinho também reflexo, para as pessoas terem noção, da evolução da prospeção em Portugal, porque há 15 ou 20 anos atrás o Lopes da Silva era o primeiro grande torneio onde estavam os prospectores dos clubes todos para descobrir os novos talentos, e os principais craques que não eram de Lisboa ou que não eram do Porto eram descobertos no Lopes da Silva, e era no Lopes da Silva que Benfica, Sporting e Porto recrutavam. Neste momento, como a prospeção evoluiu bastante e os clubes estão a chegar mais cedo aos jogadores, porque se não chegarem mais cedo, alguém os leva, alguém vai chegar. Quando chegamos ao Lopes da Silva,
A triagem já está feita, praticamente. Quase que apetece dizer que já está quase tudo escolhido. Sim. E por isso é que depois também acaba por ser um bocadinho mais desnivelado, mas não deixa de ser, na minha opinião, um torneio soberbo sobretudo para todas as associações que não têm... A Associação de Lisboa e de Porto, os miúdos chegam ao Lopes da Silva, já têm muitos torneios internacionais, já têm muitas experiências. Agora, o miúdos de um distrito de Beja é quase uma Liga dos Campeões jogar o Lopes da Silva. É um torneio incrível e que vale a pena conhecer. Pedro, deixa-me lançar-te aqui uma questão para o debate. Então, a partir de que idade é que os clubes estão a começar a fazer o recrutamento? De que idade? É logo, aos 6, 7 anos os clubes já conhecem quem são os melhores jogadores. E é a partir dessa idade que se está-se a fazer o recrutamento? Tu podes não os trazer logo, mas, por exemplo, o Benfica tem centros de formação de treino pelo país todo e logo aos 6, 7 anos tem os melhores miúdos daquele distrito a treinar nesses centros de formação à espera de fazerem os 12, 13 anos para vir para a capital. O que é que acontece muitas vezes? Quando estamos a falar de um centro de formação de treino num Algarve ou longe por exemplo, da cidade do Porto, será mais fácil para um Benfica ou para um Sporting manterem esses miúdos por lá até terem idade de vir aos 12 para Lisboa. Quando esses miúdos estão no centro de formação do Porto, o que acontece muitas vezes é o Benfica ou o Sporting estão ali a prepará-los à espera que chegue a hora para eles virem cá para baixo, mas o Porto chega lá e antecipa-se. E o facto dos miúdos não precisarem de ir morar para um centro de estágio e poderem continuar a viver com a família, acaba por fazer toda a diferença. Agora, aos 6, 7 anos, parece incrível, mas é verdade, aos 6, 7 anos, os melhores clubes portugueses, e aqui nos melhores clubes portugueses estou a incluir não só o Benfica, o Porto e o Sporting, mas também o Braga, já conhecem os jogadores todos. E não existe uma margem de erro grande? Porque eles não. ainda têm aquela fase de passar do futebol de 7 para o futebol 12 e depois do futebol 12 para o futebol profissional. A grande margem de erro será, porventura, no longo prazo. Ou seja, tu não consegues dizer que um miúdo de 7 anos vai ser profissional. Mas a margem de erro é menor se tu olhares para um miúdo de 7 anos e pensares, este miúdo vai conseguir jogar nos nossos infantis, aí a margem de erro já não é tão grande. Porque se ele é tão bom aos 7 anos, geralmente, quase sempre, aos 11 e aos 12 vai continuar a ser melhor. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, há uma margem de erro grande, mas será que este miúdo vai ser profissional ou não? Mas para integrar as equipas da formação, por norma não há muita margem de erro. E depois de entrando nas equipas de formação também depende da forma como tu os trabalhas, e em Portugal está-se a trabalhar bem. Sim. E em relação à alteração das idades, que tem acontecido e tem sido tão debatida em Portugal? A alteração das idades? Sim, principalmente dos atletas que vêm do estrangeiro. Isso a verdade é que tu ouves muita coisa, mas tu não sabes o que é verdadeiro e o que é que não é verdadeiro. E eu percebo que eu próprio sinto que muitas vezes há miúdos que estão com idade forjada e em escalões errados, e se assim for, é um erro e acabam por tapar o caminho a outros miúdos que poderiam lá chegar. Mas a verdade é que se tu não tiveres como provar o contrário, tu também não podes deixar de apostar num miúdo que é melhor que o outro só porque estás a deduzir que ele obviamente. Okay? Até porque isso até pode parecer um bocadinho, porque geralmente quem são os miúdos que nós dizemos que têm idade falsificada? São os negros. Não é? Até é uma coisa um bocadinho racista. Tu olhas para um negro mais desenvolvido fisicamente, não vou apostar nele porque ele deve ter idade falsa e está-me a tirar o lugar a este miúdo. Mas e se ele não tiver a idade falsa? Ou tens como provar e ok, podes encostar, ou se não houver provas, tu tens que potenciar aqueles que são os melhores. Não sei se o Marco concorda com isto. Eu ia dizer, em jeito de brincadeira aqui ao Mauro, que nós somos treinadores, não somos funcionários do CEF, né? Portanto, se a entidade fiscalizadora confere que aquele atleta tem aquela idade, acho que nós moralmente e eticamente não somos ninguém para discriminar um miúdo que apresenta documentação que diz que tem aquela idade. Obviamente nós sabemos e penso
penso que podemos dizer que atualmente é muito mais difícil isso acontecer do que se calhar há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, não quero ir mais longe, em que nós, principalmente nos campeonatos distritais, muitas das vezes víamos atletas que iam de moto e os outros iam de triciclo, não é? E estamos a falar de escalões de infantis, iniciados, que são escalões em que a hipotética adulteração da idade faz diferença. Faz diferença porque a maturação de um atleta nessas idades, 1 ano de diferença já faz uma diferença significativa. Agora, estou como o Pedro diz, se nós temos um atleta nessas condições e ele tem qualidade, porque nem todos têm, também não é a idade, vamos lá ver, não é a idade que confere qualidade a um atleta, é o seu talento. O talento é que confere qualidade a um atleta. Eu posso lá colocar um atleta com 20 anos numa equipa de iniciados, se ele não saber dar um pontapé na bola, até estorva. Né? Portanto, isto é uma discussão um bocado subjetiva, não é? Passemos a outra questão. Parte da formação. Como é que está a funcionar os cursos na Associação de Futebol de Lisboa? Os cursos têm estado a funcionar muito bem. Nós, esta época que terminou agora no dia 30 de junho... Tem havido muita gente interessada, continua a haver sim, um grande crescimento. Lisboa tem sempre... a querem ser treinadores. Eu ia tocar um pouco nisso. Lisboa tem sempre muita procura. Temos, portanto, há 2 anos tivemos cerca de 200 inscrições para grau 1 de futebol. Este ano voltámos a ter as mesmas 200 inscrições. Há 2 anos fizemos 2 cursos, este ano conseguimos fazer 4 de grau 1. Portanto, a diferença está um pouco nisso, em criarmos condições dentro da própria estrutura para podermos corresponder à procura que há. Portanto, no fundo é dar mais oferta para a grande procura que existe. Ao todo, este ano, entre futebol e futsal, grau 1 e grau 2, fizemos 7 cursos, não é fácil, tendo sempre como preocupação que cada curso não se prolongue muito mais do que 6 meses nas aulas teórico-práticas, porque depois a época seguinte é o estágio, e aí já pode ser complementada com o próprio trabalho que os treinadores já realizam nos clubes, porque a grande maioria que vai tirar os cursos já está a trabalhar no terreno, e tentamos procurar que os cursos não sejam muito exaustivos, portanto são cerca de 6 meses. Mas para nós é um ano inteiro, uma época inteira a trabalhar, são 7 cursos, temos que os encadear uns nos outros, até porque os formadores, ao abrigo da regulamentação que está em vigor, não pode ser qualquer pessoa, também tem que ter formação específica dentro da própria Federação Portuguesa de Futebol, mas tem corrido bem, como eu disse, terminámos no dia 30 com os 2 últimos cursos, estava ainda a decorrer o de grau 2 de futebol e o grau 1 em Torres Vedras, e correram bem. Para o ano pensamos realizar, se possível, tantos quanto aqueles que realizámos esta época, mas sempre dependentes não das condições da Associação de Futebol de Lisboa, mas sim do número de inscrições, porque é um compromisso que esta direção tem tido e que me pediram, é que, havendo inscrições, candidatos suficientes para nós realizarmos tantos cursos quanto possível. E mesmo assim, o ano passado ainda ficaram cerca de 100 candidatos de fora, porque não foi mesmo possível realizar mais do que aqueles 4 cursos. Deixa-me lançar-te a questão. Agora os treinadores têm que fazer a renovação das cédulas e têm que fazer os créditos. A associação tem partido de vocês realizar vários cursos para que isso aconteça? Bem, esta época nós já fizemos cerca de 18 horas de formação contínua, portanto, algumas delas gratuitas. A formação contínua de treinadores está obrigada a determinados critérios, determinados pressupostos, ou seja, dos 10 créditos que temos que fazer durante o período da licença do IPDJ, temos que fazer 10 créditos, 5 dos quais formação específica. Só as associações de futebol é que podem fazer a específica, a geral, qualquer entidade reconhecida pode fazê-lo. E temos feito tudo para que os treinadores, quando chegarem agora em outubro, novembro, que é quando a maioria das cédulas vai ter que ser renovada, temos feito tudo para que eles tenham acesso a um custo simbólico, praticamente. Portanto, posso dizer que nós o custo que temos ronda entre os 20 e os 25 euros por cada formação que fazemos, que é muito abaixo daquilo que é praticado no mercado, e algumas delas, como disse há pouco, já faço a redundância, gratuitas. O que é certo é que a afluência aos mesmos não é a maior, nem é de toda desejável. Já fizemos à segunda-feira à noite, já fizemos ao sábado de manhã, não podemos fazer durante a semana, durante o dia, é impossível, tem que ser pós-laboral, ou então aos sábados, de manhã ou à tarde.
Vai sempre haver treinadores que não podem porque estão a treinar, ou porque não podem porque têm jogo. O que é certo é que nós, treinadores, temos que fazer alguns sacrifícios para ir de encontro àquilo que está regulado. Está regulado, temos que quer a gente concorde mais ou menos, nós temos que fazer esses sacrifícios para cumprir com esses pressupostos. É também entender desta direção, e estando à minha responsabilidade, a questão dos cursos, fazer até novembro mais 15 horas que correspondem a 3 unidades de crédito, para que quem ainda não conseguiu, e são muitos, pelo menos os indicadores que nós temos por parte da Federação, é que eram cerca de 30% a 40% dos treinadores atualmente que tinham já os créditos suficientes. Portanto, isto quer dizer que cerca de 60%, que é alarmante, não tem. Portanto, se não tem, vão ter que o fazer, porque depois cabe ao IPDJ e não à Federação fazer algo em relação a isso. Nós o que estamos a tentar é que não haja esse problema. Porque aqui a questão, em relação aos créditos, há aqui ainda uma outra questão. E quem está no estrangeiro, como é que vai renovar a cédula? E não tem acesso a essas formações? Eu julgo que no estrangeiro também deve de haver formações contínuas, porque isto não é só para nós, não é? Quem estiver na China, quem estiver na Arábia, quem estiver, ou seja, quem não esteja dentro da Europa, porque é a UEFA, tem essa maior dificuldade. Poderá ter essa dificuldade. Eu, em relação a isso, já não posso É uma questão mais para o IPDJ e... Claro, sim, não é para ti. Claro. Mas é uma questão que lançamos aqui e que preocupa. Porque alguns treinadores têm comentado comigo como é que eu vou renovar a minha cédula se eu estou na China. Há uns tempos falámos sobre, aliás, se não me engano, foi o José Coceiro que teve essa dificuldade quando voltou a Portugal, e há uns tempos falámos sobre isso. O José Mourinho treina o Manchester United e não está habilitado a treinar em Portugal. Assim, a formação dava pano para mangas, eu não me quero pronunciar muito sobre, por várias razões. Podemos discutir, podemos questionar, mas há uma coisa que em Portugal nós temos que perceber. Se é lei, há uma entidade reguladora, e essa entidade reguladora... Se é lei, temos que cumprir. Nós que estamos nas entidades que podem facilitar, temos que procurar garantir o máximo de oferta possível aos nossos cidadãos para que eles possam usufruir dela e não ter problemas depois com quem regula. Agora, é um tema que é discutível, pode-se melhorar, acho que sim. Nós próprios temos feito algumas recomendações, poderá estar para breve algumas novidades relativamente a isso, porque efetivamente deve ser das profissões, entre aspas, das não profissões. Precisas de 2 diplomas. Das não profissões com mais burocracias para podermos exercer esta não profissão, entre aspas. São precisos 2 diplomas para ires ganhar 120 euros a treinar em miúdos de 10 anos. Daí o chavão da não profissão, não é? Porque, quer dizer, se calhar 90% de nós que está no terreno não são profissionais, não é? Mas pagam como profissionais. Portanto, é tudo discutível. E penso que as entidades que tutelam têm discutido isso com quem de direito e vão tentar, ou penso que possam estar a tentar, e de encontro também a alguma maior justiça nessa matéria. Mas é o que temos, e temos que também nós darmos o contributo para melhorar. Tem que conviver. Claro. Vamos agora fazer o pequeno intervalo, voltamos já a seguir para falar sobre a caminhada da nossa seleção no Mundial e a sua eliminação. Até já.